Começa agora podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o ENACERV 2020. No último dia 28 ocorreu pela primeira vez na versão online a 12ª edição do ENACERV, o Encontro Nacional do Comércio Exterior de Serviços. Entre os temas de maior destaque está o drawback de serviços, o regime especial que deve beneficiar empresas que adquirem serviços de intangíveis do exterior para a fabricação de bens a serem exportados. A cada ano que passa, o comércio de serviços intangíveis, seja nacionalmente ou internacionalmente, se torna maior e mais importante para o nosso país. Segundo os dados estatísticos divulgados em julho pelo Ministério da Economia, em 2019, o Brasil teve uma corrente de comércio de serviços na ordem de 77 bilhões de dólares. Compondo esse valor estão, em sua maioria, a aquisição de arrendamento mercantil operacional e locação de máquinas e equipamentos, bem como a venda de serviços de gestão em processos de negócios. Conseguimos notar, então, um grande potencial das empresas brasileiras em realizar serviços com valor intelectual agregado para empresas estrangeiras. Seguindo essa linha, os temas abordados durante os 8 painéis apresentados no evento buscaram demonstrar pontos frágeis que precisam ser melhorados para o incentivo dos negócios brasileiros, bem como propostas em andamento para a melhoria de tais pontos. Uma das falas mais aguardadas foi a do Sr. Renato Agostinho da Silva, subsecretário de Operações de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Renato apresentou 3 temas muito importantes para o segmento dos serviços. Primeiro, o PLP 463 de 2017, que vira esclarecer os critérios de local de consumo e local de verificação do resultado, de que trata a Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Serviços, o ISS, sobre as exportações de serviço por empresas brasileiras. A ampliação da rede de instrumentos vigentes para evitar a dupla tributação, sendo que Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido são as prioridades, e o drawback de serviços, a fim de desonerar a aquisição de intangíveis aplicados à produção de bens a serem exportados. Sem dúvida, esse último foi o tema que mais se destacou entre as falas dos participantes. A criação de um regime de drawback para a área de intangíveis beneficiará e muito as empresas brasileiras exportadoras de produtos físicos, de bens. Segundo Renato, entre os principais desafios para a criação e aplicação do regime estão a definição da lista de serviços intangíveis a serem beneficiados, sem que o Brasil corra o risco de ser acusado de subsídio pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, e também a definição dos tributos que vão ser contemplados com a desoneração. Inicialmente, a aplicação do regime se dará apenas para empresas que exportam mercadorias, ou seja, produtos e bens tangíveis. No entanto, o que esperamos é que, com o amadurecimento da legislação, o benefício seja ampliado também para as empresas que exportam bens intangíveis e serviços, tais como softwares, por exemplo. Eu sou o Mário Polis e te vejo na próxima semana no nosso próximo podcast. Até mais! Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.